Vamos abrir, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 13. Nós vamos estar meditando no decorrer da mensagem em Mateus 7, do verso 13 ao 23. A gente não vai ler agora, a gente vai lendo conforme for falando, e vocês mantenham a sua Bíblia aberta para ver o que Deus tem a dizer para nós. Vocês conhecem a Bíblia, sabem que Mateus capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dependendo das pessoas, que alguns conhecem como Sermão do Monte e outros Sermão da Montanha, e é conhecido como o maior sermão já proferido na terra, pelo maior pregador de todos os tempos, nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui o maior pregador pregando a maior mensagem, o maior sermão. Eu me pergunto se você já leu o Sermão do Monte, se você já o estudou. Ele é o resumo do que é um cristão, de como deve ver o cristão, como se tornar cristão. É o resumo das leis do reino de Deus. É riquíssimo o seu conteúdo. Aqui na igreja eu acho que eu já dei o sermão, estudos no Sermão do Monte umas 3 vezes, eu acho. Pelo menos 2 eu me lembro. É muito rico esse sermão. E são muitos os que acreditam que no versículo 12 ele teria terminado o sermão. Agora no verso 13 até o 27 é a conclusão do sermão. E como grande pregador que ele era, ele entregou o seu ensino e fez a aplicação desse ensino. Toda pregação digna do nome, ela ensina e aplica, porque o ensino você só transmite ideias, a pregação você busca, pela graça de Deus, mover a pessoa, a mudança. A pregação é para realmente causar impacto. O Senhor, então, ele vai aqui fazer 4 apelos no final do seu sermão. 4 apelos visando que aquelas pessoas que ouviram na sua época e todas as outras que ouvirão por todos os tempos possam realmente desfrutar dessa mensagem e se tornar esse cristão que ele descreve. São 4 apelos de Cristo, então, para cada um de nós. O primeiro é o seguinte: busquem ser salvos, busquem a sua salvação. Versículo 13 e 14, o Senhor diz: entrai pela porta estreita. Esse é o apelo dele para cada um de nós. Entrem pela porta estreita. Essa é uma forma do Senhor dizer: busque ser salvo. Seja realmente salvo. Busque sua salvação. Seja um cristão verdadeiro. Entre pela porta estreita. É claro que isso é um simbolismo, não é, irmão? Tem nenhuma porta para você entrar literalmente. O que o Senhor está falando é: comece a viver pela porta que eu tenho ensinado o sermão inteiro, pelo caminho que eu tenho dito a vocês que sou eu. Comecem a viver. Na verdade, o Senhor está dizendo que nós precisamos, que essa porta estreita seria o arrependimento, nós nos arrependermos, a fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo e em mais ninguém. Por que essa porta é estreita e o caminho é apertado? Por causa da renúncia que exige. Quando o Senhor estava falando sobre salvação, multidões o seguiam, e ele virava-se para as multidões e dizia: se alguém quer realmente me seguir,
Tome sua cruz e siga-me. Renúncia. Também por causa da santidade, não que você vá ser santo para ser salvo, mas que aquele que é salvo, ele começa a viver uma vida de santidade. Não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Todo aquele que busca a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tem dificuldades. Você pode testemunhar sobre isso. A porta é estreita por causa da tribulação. A palavra fala no Salmo 34 que muitas são as aflições do justo. Paulo fala que todos aqueles que querem seguir piamente a Cristo padecerão perseguições. Essa palavra moderna de que seja cristão e desfrute do melhor dessa terra, seja abençoado. Sim, o cristão é abençoado, mas ele atravessa muitas tribulações. Essa porta estreita também porque exige perseverança. Mateus 24, depois que o Senhor falou que surgiriam falsos profetas e muita gente se odiaria um ao outro e haveria pestes e terremotos, a crise no planeta seria gigantesca. E ele como que diz assim: mas apesar de tudo isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. O salvo persevera. E perseverar também não é fácil. A gente sabe que a gente só persevera por causa da bondade de Deus, por causa do Espírito Santo estar ali insistindo com a gente, senão a gente não conseguia não. Conseguia não. Você já parou para pensar por que você sempre crê? Tu vai acordar amanhã e você vai estar crendo em Jesus. Depois de amanhã, você continuará crendo em Jesus. E mês que vem, ano que vem, se você for um verdadeiro cristão, você vai continuar crendo em Jesus. Por que não muda isso? Por que de repente você não acorda e fala assim: eu não creio mais em Jesus? Por causa do Espírito Santo, que não desiste da gente. Então, irmão, o primeiro apelo de Jesus é: busca a tua salvação. Verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Irmão, o mundo evangélico hoje é uma porta larga e um espaçoso caminho. Não tem para onde ir. E ele fala, olha, a porta larga, o espaçoso caminho, conduz à perdição, leva ao inferno. Essa vida aí solta, leve, tranquila, sem compromisso, sem renúncia, sem santidade, sem exclusividade a Cristo. Muitos, e ele ainda fala, muitos são os que entram por ela. Muita gente tem entrado, aliás, tem vivido, já tem estado desde o nascimento nessa porta e nesse caminho. No verso 14 o Senhor fala, porque estreita é a porta, apertado o caminho da vida, e ele leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor está falando assim, olha, a maioria está se perdendo, não vá por esse caminho, mas entre pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, pela porta estreita, porque esse caminho da exceção é o caminho da vida. O caminho de todo mundo é o caminho da morte. Então não siga todo mundo, não siga a moda, não siga a filosofia das pessoas, siga a palavra. Seja salvo, seja verdadeiramente salvo, tenha certeza da sua salvação, viva no caminho apertado, entre sempre pela porta estreita. Então o primeiro apelo do Senhor é: busque a sua salvação, busque ser o cristão que eu, diz o Senhor, tenho te ensinado até agora. Você lê o Sermão do Monte, você vai ver que ele disse que bem-aventurados eram os humildes,
os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que são perseguidos, os pacificadores, que eles são o sal da terra, a luz do mundo, que eles vivem até acima da justiça dos fariseus, que eles entendem a espiritualidade da lei e procuram servir a Deus com seu íntimo, que eles procuram até amar os seus inimigos e orar pelos que os perseguem e falar bem dos que falam mal deles. No capítulo 6 ele fala que esses cristãos, eles vivem jejuando e orando, eles vivem em oração, eles escolheram servir o Senhor e servem o Senhor, eles não ficam ansiosos atrás de comida, bebida e roupas e coisas passageiras, mas eles realmente entesouram no céu, buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E o Senhor está falando, procure ser alguém assim, pela graça de Deus, procure ser cristão. Primeira coisa, busquem ser salvos. Segundo apelo que ele faz é, não sejam enganados. Olha o capítulo 7 aí, o versículo 15 em diante. Não sejam enganados. Ele fala assim, acautelai-vos, quer dizer, tomem cuidado, atenção, porém, com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles parecem cristãos. Muita gente se engana com essa passagem, acha que falso profeta é Maomé, é Buda, é Allan Kardec, seja lá o que for. Esses são falsos profetas, é claro, mas não é desses que o Senhor está falando. Qualquer cristão sabe que as religiões são falsas, não precisa ficar alertando eles para não serem enganados por tais pessoas. Todo cristão sabe que isso não existe. Aqui ele está falando de falso profeta que parece ovelha. É o pregador, é o pastor, é o mestre, que não ensina aquilo que é certo, que deixa de ensinar muitas coisas que não poderiam deixar de ser ensinadas. O falso profeta não é aquele que sobe a um púlpito e fala logo de cara uma heresia. O diabo sabe que se alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu quero dizer uma doutrina nova, Jesus não morreu pelos nossos pecados, esse camarada é expulso do púlpito na hora e sai da igreja. Não, a coisa é sutil, é bem suave, é bem quase imperceptível. A pessoa parece ser uma pessoa verdadeira, parece ser um homem de Deus, mas o Senhor diz, olha, assim como as árvores, vocês conhecem os falsos profetas pelos frutos. O Senhor fala, cuidado com eles. Hoje tem uma onda, né? Não julga, não julga. Mas o Senhor, Ele falou uma coisa no não julga que não tem nada a ver com não julgar nada. Aqui, por exemplo, Ele está mandando a gente julgar quem é falso profeta, para a gente poder se afastar dele. Como é que a gente vai saber quem é falso profeta sem fazer um julgamento, uma avaliação para saber? Então o Senhor fala, identifique os falsos profetas pelos seus frutos. O que são frutos? A maioria acredita que são duas coisas, o ensino e a vida. O ensino e a vida. Irmãos, o ser humano é cego. Existem falsos profetas no Brasil que estão milionários, que têm verdadeiras fortunas. Só o fato dele ter uma fortuna pessoal que ele conquistou com o seu trabalho nas igrejas, você já está vendo o fruto da pessoa. Aquele que vive para enriquecer,
não está servindo a Deus. Mas aí você vê os processos na justiça, os estelionatos, as doutrinas falsas, as invenções. Fica claro, mas milhões de pessoas seguem esses falsos profetas. Mas o Senhor fala, cuidado, não se deixe enganar. Falso profeta também é aquele que nunca mostra a porta estreita. É tudo fácil, é tudo tranquilo. Só tem palavras suaves todo domingo para dizer para a igreja. Só palavra suave, só palavra confortadora. As pessoas saem da igreja felizes. Não há nenhuma repreensão, não há nenhum alerta. Milhares de pessoas se reúnem numa igreja, 2.000, 3.000, 5.000, e o falso profeta nunca se levanta e diz assim: há alguém no nosso meio que não é cristão? Alguém? Eu gostaria de dizer para você, você precisa se arrepender, se converter, crer no Senhor Jesus Cristo, senão você não será salvo. Não tem isso não. É domingo após domingo, só dizendo assim: tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Alguém? Seja bem-vindo, Deus o abençoe. Isso é falso profeta. Por mais que às vezes a pessoa não percebe que é falso profeta. Às vezes percebe, mas é um ensino da sua igreja. Olha, aqui você vai ensinar só coisa boa. Não traz palavra negativa, não traz palavra de correção, não fala nada desagradável, não ameaça, não repreende, só fale coisas boas e macias. É isso que o Senhor falou. São lobos vestidos de ovelhas. Estão matando as almas. E vão dar conta disso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala assim: mas ele fala algumas besteiras, mas é uma bênção. A palavra dele é uma bênção. Não. A maneira da gente agir é a seguinte: você está ouvindo um pregador, de repente ele lá no meio, ele solta uma palavra errada. E é uma palavra séria. O que você faz? Aquele ali você não ouve mais. Não ouve mais. Isso é ser muito radical. O Senhor é radical. Cuidado com os falsos profetas. Tem muito crente hoje sendo enganado por falsos profetas. Tem muitas igrejas sendo enganadas. E nós precisamos ver o ensino deles e a vida deles. Uma parte dessas pessoas comete adultério, casam 3, 4 vezes, tem escândalos financeiros, são orgulhosas. Você vê a pessoa e eu não vou continuar com aquela pessoa. Eu vou danificar a minha alma, o destino da minha alma. Então, não seja enganado. Quem está falando isso não sou eu, irmão, é o Senhor. Olha só, no verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que o Senhor está dizendo é que se a pessoa é má, ela vai acabar revelando a sua maldade. Ela pode fingir que é boa durante um tempo, mas daqui a pouco ela vai revelar a sua maldade. Então você conhece falso profeta, pelo que ele ensina, pelo que ele deixa de falar e pela forma com que ele vive. Infelizmente, não são poucos. Na verdade, o Senhor profetizou que conforme chegasse próximo da sua vinda, eles iriam aumentar em quantidade. Então, é uma coisa estranha, porque a gente vê o falso profeta e fala: Senhor, por favor,
repreende eles, que eles sejam salvos, que eles não continuem, porque você fica triste de ver. Mas ao mesmo tempo, quando você vê um monte de falsos profetas, é uma esperança, porque o Senhor falou que quando ele estivesse por voltar, se aumentaria muito a quantidade. E hoje a quantidade é tão grande que a gente pode dizer que a igreja, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, se desviou. Nos Estados Unidos, irmãos, tem igrejas tradicionais, igreja metodista, igreja presbiteriana, nos Estados Unidos e Europa, que estão abandonando tudo para aprovar todo o pecado humano e negar toda a doutrina central do Evangelho. Estão largando tudo. Está uma coisa terrível. E no Brasil, a verdade também está sendo falsificada. Existe um Deus da igreja cristã brasileira que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de verdade. Estão brincando de servir a Deus, brincando de pregar a Bíblia, estão brincando de ser crentes. Parece uma brincadeira. Você vê no YouTube artistas famosos fazendo clipes, vídeos, do que supostamente seria um hino de louvor, mas que na verdade é um show ridículo, devido ao que eles fazem quando estão cantando. É uma coisa, irmãos, reverência, temor, respeito, se foi. Então o Senhor fala, cuidado, não sejam enganados, não sejam enganados. Ora, o terceiro apelo do Senhor é mais incrível ainda, porque não enganem a si mesmos. Veja, primeiro ele falou assim, não sejam enganados pelos outros. E agora ele vai falar, não se enganem. Não enganem a si próprios. Por que ele está falando isso? Olha o verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É interessante que ele fala isso justamente logo depois que ele falou dos falsos profetas, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade ou a maldade. Muitos desses aqui são os falsos profetas que ele narrou. Mas muitos deles aqui são pessoas que estavam sinceramente erradas. Martin Lloyd Jones escreveu um livro, Sinceramente Errado. Existem milhões de pessoas que estão sinceramente erradas, que pensam que são cristãs, mas não são. Pensam estar salvos. Aqui nós vemos pessoas que apelam ao Senhor. No dia do juízo, quando ele volta, elas ficam de fora e elas apelam e ficam pedindo a ele para ser recebidas, e elas alegam que fizeram muitas coisas, muita obra. Nós profetizamos em teu nome, quer dizer, pregamos e anunciamos coisas futuras. Você já viu alguns cristãos que ficam toda hora, assim diz o Senhor, porque Deus me revelou, porque Deus... Já viu isso, né? A gente sabe que muito disso é falso. Nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Em teu nome. Nós trabalhamos na tua obra. Eles estavam enganados. Muita obra, nenhum relacionamento. O Senhor vai falar duas coisas dessas pessoas. Primeiro, no verso 23,
nunca conheci vocês. Que significa o quê? Nunca tive um relacionamento com vocês, nunca salvei vocês, nunca estive com vocês, nunca fiz nada com vocês, simplesmente não tive comunhão com vocês. Vocês não me pertencem, não são meus, não fazem parte do meu povo. Eu não conheço vocês, nesse sentido de que eu não tenho relacionamento com vocês. Primeira coisa. Segunda que ele fala é que essas pessoas praticavam o pecado. Olha aí, não é verdade que isso está acontecendo em excesso no nosso país? Pessoas que fazem maravilhas e ao mesmo tempo você vê o escândalo. Você vê pastores e pastoras e profetisas e profetas fazendo coisas fantásticas, daqui a pouco está lá o nome deles na prostituição, no adultério, até no crime. Não adianta viver fazendo boas obras e não conhecer o Senhor. As obras são ótimas, mas elas não salvam. Tem muita gente que pensa, não, eu vou para o céu porque eu dou o meu dízimo, rapaz. Eu dou meu dízimo. Eu estou sempre na igreja, não faço isso, faço aquilo. Eu trabalhei no evangelismo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou diácono, eu sou pastor, eu prego na igreja. E o Senhor vai dizer, não conheço vocês. Existe um engano terrível na igreja, que é o seguinte: a igreja, de uma forma geral, ela pressupõe que todo aquele que frequenta ela é crente. Porque eles dizem assim, o que o cara estaria fazendo na igreja se ele não é crente? Então todo que frequenta a igreja é crente. É mesmo? Já viu a igreja católica? Está lotada. Eles são crentes? Não. Mas eles estão lá na igreja. O mundo evangélico está a mesma coisa. Está cheio de gente. A gente tem que entender, Jesus falou para Nicodemos, o mestre religioso, necessário te é nascer de novo. Não adianta. É bom frequentar a igreja? É, mas é preciso ser salvo de verdade, conhecer Jesus, ter passado por um processo de regeneração verdadeiro. Nunca conheci vocês, afaste de mim. Vocês praticam o pecado. Vocês estão vivendo para si mesmos, são orgulhosos, são egoístas, são soberbos. Vocês não foram transformados. E aí é uma coisa terrível, porque é um auto-engano. A pessoa pensa que é o que ela não é. É o problema mais sério. É igual o pessoal fala, né? Um crente desviado é mais fácil ganhar uma alma do que restaurar um crente desviado. Sabe por quê? Porque muitos deles não são crentes coisa nenhuma. E eles pensam que são. Esse é o pior. O camarada está vivendo no pecado, está no mundo, está fora. Não, mas eu sou crente. Mas como é que você é crente? Não, fui batizado, eu frequentei a igreja há tantos anos, eu sou crente. Então como é que você vai ajudar uma pessoa dessa? Não dá. Que cada um examine a si mesmo. A Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Irmão, eu sou pastor. E eu volta e meia eu estou, Senhor, eu sou salvo mesmo? E aí eu faço todos aqueles testes. O teste moral, o teste da fé, o teste do testemunho do Espírito, e eu revejo toda a minha história, eu analiso, será que eu não entrei na igreja por um engano, será que não foi uma coisa assim? E aí eu examino tudo, levanto tudo, para de novo eu ter aquela certeza da salvação. E Deus quer que você tenha essa certeza, Deus não quer que você fique na dúvida. É porque às vezes a gente erra, às vezes a gente esfria, às vezes a gente cansa,
Às vezes a gente tem problemas, e quando a gente se afasta de Deus, a primeira coisa que acontece é você perde a alegria da salvação, e você perde a segurança da salvação. Você começa a pensar, e o diabo também começa a te dizer, ô, você não é crente não, camarada. Você está fazendo isso assim? Está pensando que é crente? Tu não é crente não. Ele faz isso. Ao crente, ele fala, você não é crente não. Ao perdido, ele fala, ó, rapaz, você é crente. Ele é o mestre da mentira, do engano. Para o falso crente, ele diz, cara, tu é crente. Fica na boa aí, tu está salvo. E para o crente, ele fala, ih, tu não é crente não. Ele mente o tempo todo, ilude e engana. E a gente tem que examinar, irmão. Paulo fala, examina se Cristo está em você. Aí tem aquela questão, né? Poxa, se eu me examinar e ver que eu estou achando que eu não fui convertido, que eu não sou salvo, o que você faz? Corre ao pé da cruz, se lança nos pés de Jesus, se apega a Ele lá e fala, Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não sou nada, eu sou um lixo. Se eu não sou salvo, Senhor, me salva. E o Senhor, Ele pode salvar você ou te dar a certeza. Não, filho, você é meu sim. Você é salvo. Que a gente se autoexamine. Você já pensou a decepção, irmão? Chegar lá, vamos supor que a gente está vivo, Jesus voltou, leva todo mundo lá, e quando você... Ué, eu estou do lado esquerdo. Eu não estou do lado direito. Eu estou aqui no meio de um bando de ímpios. Mas aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? E daqui a pouco eu ouço aquela palavra, apartai-vos de mim, maldito. E vou para o fogo. Não, 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 isso não pode acontecer com a gente. Não pode acontecer. Clame o Senhor, busque o Senhor, procure ter certeza do que você é. Não se engane, não se deixe ser enganado. Tenha certeza. Tanta certeza que quando a morte se aproximar, você já possa estar antevendo a glória. Não seja como uma pessoa assim. Não confie nas tuas obras, na tua bondade, que não existe. Não confie em si próprio, não confie em homens, não confie em pastor, não confie em igreja, não confie em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Não confie em você, gente. Quem somos nós para confiar em nós mesmos? Crê no Senhor. Hoje, sinceramente, você possa orar e pedir, Senhor, que eu não seja tal pessoa, que eu não esteja confiando em obras, que eu não esteja vivendo em pecado escondido, que eu não seja essa pessoa que vai receber uma porta fechada, um não, que eu seja crente de verdade. É o que o Senhor está falando, não engane a si próprio. Olha, irmão, são milhões enganados, milhões que têm frequentado as igrejas vivendo no pecado, vivendo no adultério, na fornicação, na embriaguez, nas drogas, todo tipo de coisa, e dentro da igreja, achando que vai para o céu. A palavra diz, não. Olha, afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Se a gente praticar o pecado, todos nós pecamos, mas se a gente praticar o pecado com gosto, viciado no pecado, a gente não vai ver Jesus não. Não para estar com Ele, só vamos ver Ele mandando a gente para o inferno. É por isso que é necessário se arrepender de coração. O quarto apelo do Senhor é, resumindo todo o seu sermão, obedeçam a minha palavra.
Vocês se lembram, verso 24 a 27, o Senhor fala de duas casas, que estão tem como alicerce rocha ou areia. Duas casas, na rocha ou na areia. Duas casas que praticam ou não praticam. São dois tipos de pessoas, firmada na areia ou nas pedras. Qual é a vida delas? Praticam o que Jesus diz ou não praticam? Qual o destino delas? Cair ou não cair? Está aí. E o segredo todo está aqui, ó, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. O Senhor fala, esse é o homem prudente, esse é o homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Irmão, a gente cansa de ver crente falando assim, o quê? Dá outra face? De jeito nenhum. Se bater no meu rosto vai levar um bico, uma burdoada. Que história é essa? Dá a quem te pedir? Não dou nada não dou nada não. A pessoa desprezando a palavra de Cristo e ainda zombando, ou dizendo assim, esse sermão do monte é ruim, para mim não dá não. Não dá, não adianta, nem tento fazer, não dá, é impossível, não quero saber. E Jesus fala aqui, ó, aquele que pratica. Para Jesus dá, ele diz que dá, e a gente diz que não dá. Pela graça de Deus, irmão, pelo poder do Espírito Santo, dá. E a história da igreja mostra que pessoas conseguiram viver uma vida geral baseada no que o Senhor falou. Ele está falando aqui. Então a pessoa ouve e pratica. Aí no verso 25, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A ideia é que nós passamos por muitas tribulações, passamos por muitas dificuldades, por ataques satânicos, por tribulações variadas, mas como a casa está firmada na rocha, ela não cai. E a rocha é Cristo. A rocha é a palavra dele. Agora o outro já construiu uma casa parecida com a do outro. É aquela história, né? O falso crente, ele parece com o crente. Então tá lá, as duas casas igualzinhas, né? Mas só que tinha uma diferença embaixo que ninguém via. Em uma, a rocha. Na outra, nada, só tinha areia. Começou a construir uma casa sem alicerce. E todo mundo aqui sabe o que acontece. Quando vem os problemas, tribulação, e rio, inundação, chuva, a casa cai. E o detalhe é, verso 26, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. O que o Senhor está dizendo com esse apelo? Olha, leva a sério a minha palavra. Leva a sério o que eu digo a você, porque senão você vai cair. Você vai se perder. E um cristão antigo, ele escreveu uma coisa, ele falou que o pior lugar para sair, para estar no inferno, é sair de uma igreja. Sair de uma igreja direto para o inferno. É a pior coisa que pode acontecer. Porque aquela pessoa será julgada com mais severidade que qualquer um. Porque ela estava lá na igreja ouvindo a palavra. Obedeça a minha palavra, é muito interessante. Depois de que Jesus trouxe esse sermão impressionante, a última palavra dele é: se você cumprir minha palavra, pela graça de Deus, você vai permanecer. Agora, se você desprezar minha palavra, você vai cair. E o Senhor fala aqui no final do verso 27, e foi grande a sua queda.
A queda aqui significa ser lançado no lago de fogo, da onde ninguém mais vai parar de cair, ninguém mais vai subir. É uma queda para sempre, sem volta. Então, vamos recapitular aqui os 4 apelos do Senhor. Primeiro, busca ser salvo. Segundo, não deixa nenhum falso profeta enganar você. Terceiro, não deixe você mesmo se enganar. Quarto, obedece a minha palavra. Obedece a minha palavra. Qual é o seu caso? Onde você se encaixa aqui? Você tem buscado a sua salvação? Você tem sido enganado por falsos profetas ou não? Você tem enganado a si mesmo? Ou pela graça de Deus, por buscar a direção de Deus, você sabe, como diz Paulo, em quem você tem crido? Você está seguro na rocha? Você obedece a palavra do Senhor ou não? É claro que essa obediência aqui não é perfeita. Nenhum ser humano pode obedecer a Deus com perfeição. Nenhum. Mas é um princípio de obediência em que a pessoa busca o máximo possível cumprir a palavra. Como, por exemplo, amar o seu inimigo. Isso é possível? É. Eu te digo que é. Amar o seu inimigo. Orar pelo aquele que te persegue é possível? É. Falar bem daquele que está falando mal de você é possível? É. Dar outra face quando você for agredido? É. Porque não é somente a gente, é o Espírito de Deus atuando em nós. Pelo Espírito é possível. Quem é você? Você é aquele que já entrou pela porta estreita, que já deixou para lá os falsos profetas e que realmente tem certeza do que você é e está obedecendo a palavra ou não? Ainda há tempo, quero dizer para você, graças a Deus ainda há tempo. Não sabemos quanto tempo para cada um de nós, mas ainda há tempo. Entre agora. Jesus disse: entre pela porta estreita. Entra agora. Confessa os teus pecados, se arrependa, invoca o nome de Jesus e seja salvo. Seja salvo. E não se engane, meu irmão. Não se engane. O que o Senhor disse, Ele cumprirá. Mas que coisa maravilhosa é para a gente que tem a certeza da salvação, que busca viver a palavra de Cristo, pela graça de Deus. Como é bom saber o que Deus fez no nosso coração. Como é bom saber que a nossa alma está edificada na rocha. Sabe a rocha? É. Você sabe que você está alicerçado em Cristo. Cristo é a rocha eterna. Sabe que pode vir o que vier, você não vai cair, porque você está em Cristo. Que coisa maravilhosa. Que você que não tem essa certeza, busque hoje, porque Cristo deseja fazer isso na tua vida. E foi por isso que Ele pregou o Sermão do Monte. Foi por isso que você veio aqui hoje. Para isso você está aqui, porque Ele quer te abençoar, quer te salvar, mas abra o coração para a palavra dEle, aceita Ele como teu Salvador, como teu Senhor, apegue-se a Ele e não solte nunca mais, só Ele pode salvá-lo, sem Ele é fogo eterno, com Ele é Nova Jerusalém. Você está na rocha ou está na areia? Você está certo, como disse Paulo, eu sei quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, meu depósito até o dia final. Você tem certeza que você vai chegar lá no final da sua vida e vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Se você é de Cristo, você vai dizer isso.
Ou você está na areia da dúvida, da insegurança? Não tem certeza de absolutamente nada. Só vive na dúvida. Não sabe se vai para o céu, vai para o inferno. Não sabe se a Bíblia é verdade ou não é. Vive cheio de incertezas e dúvidas. Esse é o teu caso? Se é, meu amado, vá para Cristo agora e seja revestido da rocha. Porque aí, irmão, pode vir o que vier. Você vai estar forte, firme e não vai cair, não. Ô Senhor, aplica a tua palavra a cada coração. Só tu sabes, ó Deus, a situação de cada um. Eu rogo nesse momento que cada um que está aqui, se porventura não for salvo, que seja revelado hoje a situação dessa pessoa, para que ela busque o Senhor e seja salva. E aquele que é salvo possa se fortalecer ainda mais, receber a segurança do Pai e andar em triunfo, andar em novidade de vida, sabendo que nem a tempestade, nem a chuva, nem os rios poderão nos derrubar.